Olá, é com muita alegria que os recebo a todos aqui no nosso canal. Jesus Cristo é nosso guia. Canal esse exclusivamente a palavra do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os recebo como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Em especial a você que está nos visitando pela primeira vez. Um pedido especial a todos. Em todos os vídeos aqui postados, não esqueça, deixe seu like. A você que nos visita pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para você estar recebendo tudo aquilo que eu posto diariamente nesse canal, juntamente com a nossa página do Facebook, página essa que estou deixando o link aqui embaixo na descrição, para que você se torne membro da nossa família e mais um servo no rebanho de Jesus. Amém? Que a palavra fale profundamente, como todos os dias tem falado, ao meu e ao nosso coração. Sem muita demora, roda a vinheta. Eu sou o Robson do Nascimento e este é o nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. Cumprimento a todos com a paz de Jesus Cristo. A palavra que Deus nos traz nesse dia está no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15, e diz assim: E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Amém, irmãos? Eu vou repetir um trecho que diz aqui: conforme palavra do Senhor. Essa arca é a mesma arca do qual Moisés trouxe quando houve a libertação dos judeus sobre o domínio dos egípcios, através do faraó. E essa arca, sobre ela havia exatamente isso, conforme a palavra do Senhor. Havia a determinação de como deveria ser transportada. Se nós voltarmos atrás para um melhor entendimento, no capítulo 13 de 1 Crônicas, no versículo 7, diz assim: e levaram a arca de Deus. Isso Davi, meus irmãos, para o entendimento, era Davi que estava levando a arca que um dia Moisés trouxe até a cidade de Davi. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab e Uzá, e Aiô guiavam o carro. No versículo 9, do 9 ao 11, diz assim: e chegando à eira de Quinom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Meus irmãos, não podemos esquecer que nesse período, antes de Jesus Cristo, todo o pecado era para a morte. As leis de Deus, as leis dos quais ele estabelecia, teria que ser cumprido
100% à risca. A forma que eles estavam transportando, a forma dos quais eles estavam transportando a arca, eles a fizeram da melhor maneira das quais eles acharam ser correta, mas não com uma determinação de Deus, não em obediência ao que Deus tinha dito a Moisés, e Moisés havia transmitido que como deveria fazer o transporte dessa arca. Então Uzá, apesar da boa intenção dele de tentar segurar a arca, ele desobedeceu a lei de Deus. Que a lei de Deus, aqui, como no versículo 15 do capítulo 15, diz: e os filhos dos levitas, porque tinha que ser levitas a levarem a arca, conforme a determinação que Deus fez a Moisés. E aqui reforça isso. Como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Aqui já foi a segunda vez, então, quando ocorreu aquilo de Uzá tentar pôr a mão na arca e morreu, essa arca ficou na casa de Obed-edom, lá em Jerusalém. Permaneceu por um tempo lá, onde, por sua vez, Deus o abençoou muito, a casa de Obed, pelo simples fato de manter a arca ali. O rei Davi, por sua vez, querendo, como a princípio, trazer a arca para a sua cidade, e já sabendo o que havia acontecido, aí ele segue não a vontade humana, da melhor maneira, o nosso jeitinho de fazer. Aí ele seguiu realmente o que Moisés havia passado e como que era a determinação de Deus. Trouxeram a arca aos ombros, como Moisés havia ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. A imagem mostra como deveria ser levado e como eles levaram. E assim o fizeram e chegaram com a arca até a cidade de onde Davi queria que ela estivesse. Amém, irmãos? O que isso nos revela a nós? O que Deus tenta nos transmitir nesse dia através dessa palavra? Como Moisés, que levou a arca conforme os mandamentos e a lei de Deus, conforme a vontade de Deus de como ela deveria ser transportada, ele já tinha recebido a bênção de ter libertado o povo, palavra essa que já dita em dias anteriores. Ele só tinha que seguir o que Deus queria sobre a lei dele, de como transportar a arca. Aqui Davi, na sua primeira tentativa, ele usou dos meios mais fáceis que ele achava para transportar a arca, em desobediência à palavra de Deus. Trazendo a nós isso, nos revela muito daquilo que o mundo nos oferece. Principalmente aquilo que o mundo nos oferece. Porque nós ainda, como carne, nós ainda não estamos vivendo no espírito para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então tudo isso nós teremos essa certeza com a confirmação de Deus. A busca de Deus, buscar a Deus, a sua misericórdia, com o seu amor, para que Ele nos dê o conhecimento e sabedoria para distinguir o que é de Deus e o que é do mundo. Lembrando que o mundo jaz do inimigo. E ele irá apresentar coisas que irão encher nossos olhos. Até porque, em palavras também anteriores já dita, os 40 dias
antes de começar seu ministério, Jesus Cristo, no deserto, ele foi tentado por esse próprio inimigo, do qual ali o mostrou coisas boas. Até porque ele nos mostra as coisas boas. Ele esconde a sua cauda e nos mostra aquilo que nos interessa. Aquilo que vai fazer os nossos olhos se interessar. A parte física, a parte carne. Mas necessariamente de Deus. Necessariamente não. Nunca é de Deus uma oferta dessa. Aí cabe a nós, aos nossos dias, buscar orientação da lei de Deus. Como transportar aquilo que está sendo oferecido a nós pela orientação de Deus e pela sabedoria que Ele vai dar no nosso coração. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Confirmação sobre aquilo ao qual a nós está sendo ofertado. Muitas das vezes é bênção de Deus sobre sua vida. Mas Ele vai confirmar e você saberá se é de Deus. Mas aquilo que lhe criar dúvida, e não só naquilo que cria dúvida, em todas as coisas, buscar a orientação de Deus e a confirmação de Deus. Se aquilo nos trará bem futuro ou é simplesmente uma oferta do qual o inimigo não pode sustentar por muito tempo. Ele nos dá com uma mão e tira com a outra. Então, meus irmãos, é isso que essa palavra nos traz hoje. Ao receber, ao ser lhe ofertado, ao ser lhe oferecido algo que encha seus olhos, busque primeiro a confirmação de Deus sobre todas essas coisas. Assim como Davi fez ao transportar a arca pela segunda vez. Ele seguiu o quê? O que Moisés havia dito a ele de como Deus queria que assim fosse feito o transporte da arca. Não conforme a sua vontade. Porque muitas das vezes nós vamos sentir vontade de fazer aquilo, o imediatismo, né? Aquilo que nos interessa naquele momento. Aquilo que vai nos favorecer em alguma coisa. Não esqueçamos, meus irmãos, que era um período onde havia sacrifício, havia oferta, havia lei de Deus. O pecado nessa época aqui era pecado para a morte. Não havia perdão. Você não seguiu algo da lei de Deus, você iria morrer. Porque você pecou. E pecou, iria morrer. Hoje, na nossa realidade, após a vinda de Jesus Cristo, onde o véu foi rasgado, que morreu por nós, através do seu sangue, Ele lavou nossos pecados, para que nós fôssemos absolvidos. E ainda está no local e no papel do nosso advogado para defender nossas causas. Nesse tempo não existia. Mas a lei e as formas de como agir, de como buscar, de como confirmar, continua a mesma. Confirmar em Deus todas as coisas os quais acontecem em sua vida. Tanto as boas como as más. As boas em especial. Para termos a direção. Para termos a direção se aquilo vem de Deus sobre nossas vidas. Se é algo abençoado. Algo que vai nos engrandecer, algo que vai nos exaltar como pessoa. E fará com que nós temos a verdadeira alegria e verdade que Jesus Cristo vai revelar ao coração de cada um. Então, meus irmãos, é isso que essa palavra nos traz nesse dia. Em palavras anteriores, que mesmo após a bênção, você precisa buscar orientação de Deus e a direção daquilo, de como usar aquela bênção em prol da sua vida, em conformidade com o que Deus quer. Ele estando junto com você. Não basta, Ele te alcança. E a bênção também vai te alcançar. Que é a promessa de Deus sobre sua vida, Ele te dará isso. O que você pediu, o que você
anseia e deseja de Deus. Mas após receber, ele tem que estar presente ali, está te orientando, te indicando e te mostrando o norte onde você deve seguir com aquela bênção e como seguir. Ele não nos dá uma coisa por mérito, até porque nenhum de nós somos merecedores. É pelo seu amor, pela sua misericórdia que ele tem conosco. Mas também ele não nos dá para se tornarmos soberbos, prepotentes, arrogantes, achando que o mérito é individual de cada um. Não. Aí sim que devemos agradecer mais a Deus e louvar o seu nome por aquilo recebido. Mas ter a certeza que veio dele. Porque buscamos a orientação e principalmente o que essa palavra diz, confirmação de Deus. A confirmação de Deus que aquilo que foi te dado veio de Deus. Que a forma do qual você vai agir para aquele bem do qual está lhe sendo ofertado, você saiba usá-lo para o bem. Usar com a verdade, com a justiça. E com o merecimento do qual você tem, porque você recebeu de Deus. E Deus é fiel a cumprir todas as coisas que Ele prometeu em nossas vidas. Mas aqui, como Davi o fez, segundo o que Deus tinha dito. Conforme a palavra do Senhor Deus. Amém? Ele seguiu. E quando ele não quis seguir, deu errado. Porque não era a forma do qual Deus queria que aquela arca fosse transportada. Todos nós temos as nossas arcas. Agora, como transportá-la? Cabe a nós buscar a orientação de Deus e a confirmação de Deus. De como Ele quer que nós haja mediante aquela situação. Daquilo que nos foi ofertado, daquilo que nos foi oferecido, daquilo que nós temos como já bênção adquirida em nossa vida. Se veio de Deus, a certeza será lógica e certa. Ele vai falar diretamente do seu coração e você saberá. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, Ele te deu. Caso contrário, se você não tiver a confirmação, existem duas forças antagônicas nesse mundo, que pode estar te ofertando alguma coisa do qual não vai te trazer a alegria, a felicidade ao qual você espera. Pode até parecer, nesse primeiro momento, algo muito bom. Assim como o inimigo desse mundo ofertou a Jesus, quando ele estava, antes de começar seu ministério no deserto. Mas ele, compreendendo e sabendo que aquilo não vinha de Deus, não aceitou. De forma alguma. Da mesma forma nós temos que recusar. Da mesma forma nós temos que aprender a reconhecer. Através da confirmação de que Deus vai fazer na minha, na sua, de todas as nossas vidas. Daqueles que buscam a sua face, creem em sua palavra e têm fé. Fé principalmente. Amém, meus irmãos? Uma palavra de grande sabedoria. Hoje em especial, fala muito a mim, minha vida. Então, meus irmãos, que essa palavra também venha lhe trazer essa certeza que de repente você precisava ouvir nesse dia. Amém? Eu peço a todos, aonde você esteja, abaixe sua cabeça. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez agradecendo pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua caridade para com todos nós. Nos oriente, nos proteja a tudo aquilo que nos for ofertado, a tudo aquilo que nos for oferecido, Senhor. Que tenhamos a certeza e a confirmação de Ti, para que possamos usufruir daquilo da melhor maneira possível, meu Pai. Que as bênçãos de Ti é eterna e duradoura, Senhor. Não por nosso merecimento ou mérito, e sim pelo amor que o Senhor tem por nós. Ao seu tempo, à
sua maneira e da sua forma. Que nos dê esse conhecimento, essa sabedoria para saber como agir e como saber o que veio de ti, Senhor. É o que eu peço nesse dia, único e exclusivamente, ao meu coração, ao coração de todos que ouviram hoje a palavra de Deus. Esse Deus bendito e maravilhoso, que foi o mesmo ontem, hoje e sempre. Agradecemos por até aqui nos tem nos conduzido, Senhor. E agradecemos em nome do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. E amém. Que essa palavra poderosa, meus irmãos, não só como a mim tem me orientado, como a todos nós, toque diretamente aos nossos corações, através de seu conhecimento, da sua sabedoria e do amor que ele tem para com todos nós. Que o dia de hoje, como todos os dias de nossas vidas, seja aceito e recebido como uma grande dádiva e não como um fardo. Amém